Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Petrobras, alguns cálculos do BTG em relação a Petrobras e os seus dividendos, e também vou falar alguns pontos técnicos em relação ao petróleo e sua precificação atual. Vem comigo para o vídeo. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico, então bora para o vídeo. Esse slide aqui mostra uma parte bem interessante que eu vejo que muitas pessoas só precificam a política na Petrobras. Observe que a Petrobras foi a terceira maior empresa do mundo em lucratividade nesse primeiro semestre de 2025. Observe que existem outras gigantes do setor, como Shell e Chevron, aqui atrás dela, que lucraram muito menos do que ela em relação à sua receita. Observe que a Petrobras teve um lucro de 25% em relação à sua receita e os outros grandes pares internacionais tiveram por volta de 7% em relação à sua receita. Então isso aqui demonstra a grande lucratividade que a empresa tem por conta do seu principal ramo de atuação, que é o pré-sal, que tem baixo custo, e eu vou falar um pouco sobre ele durante esse vídeo. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa lucratividade, o mercado não precifica bem a Petrobras. Observem que ela é uma das últimas da lista em relação a valores de mercado nesse ano de 2025. Ela lucra muito mais que a grande maioria dessas empresas que estão listadas aqui. Com certeza, a Saudi Aramco não entra nessa lista, que ela é muito lucrativa, mas observem que vários outros pares privados e também estatais lucram muito menos e valem muito mais em dólares do que a Petrobras. Esse slide mostra alguns dados do BTG em relação à lucratividade e o dividendo da Petrobras para os próximos anos. Para esse ano de 2025, o BTG estima um lucro líquido de 18 bilhões de dólares, um dividendo por ação de 1,15 dólares e um dividend yield de 9,7 para esse ano de 2025. Para 2026, quase 15 bilhões de dólares, 1,23 dividendo por ação e 10,4% de dividend yield para 2026. E 2027, quase 16 bilhões, 1,33% de dividendo por ação e 11,2% de yield. Obviamente que todas essas projeções estão baseadas nesse preço atual do petróleo, que está atualmente muito baixo, então meio que é uma projeção mais pessimista. Muitas pessoas acham que o petróleo vai cair muito mais. Eu sou contra essa visão, eu acho que o petróleo está nas mínimas, existe muita pouca porcentagem de queda no cenário atual. Então vocês podem ver que mesmo com o petróleo nas mínimas, por conta da grande lucratividade que a empresa entrega por conta do seu baixo custo de extração, ela consegue pagar ainda grandes dividendos e também ao mesmo tempo que investe de uma forma bem acentuada em seus ramos, principalmente o ramo de exploração de petróleo. Nesse slide vocês podem ver a produção que aumentou do primeiro TRI para o segundo TRI em 5%, que é extremamente alto esse aumento de produção, e o preço do petróleo caiu em 10% de trimestre a trimestre. Então, obviamente que o preço do petróleo vai bater no lucro da empresa. Por isso que vocês têm que ficar ligados mais em relação ao preço do petróleo do que qualquer ruído político em relação à Petrobras. Observe o forte crescimento que a Petrobras teve em relação à produção de óleo do quarto TRI de 24 até esse segundo TRI de 2025. Observem o forte crescimento de mais de 20% em apenas um pouco mais de 9 meses, um forte crescimento de produção de petróleo. E com certeza isso aqui vai aumentar ainda mais com a perfuração da margem equatorial, esses investimentos nessa parte da margem equatorial que ainda não estão nem perto de estar no preço da Petrobras. Então, pode ser que para os próximos 4, 5 anos, a Petrobras continue sim aumentando fortemente sua produção, principalmente com a perfuração da margem equatorial. A parcela que a Petrobras paga em dividendos corresponde a 45% do seu fluxo de caixa livre. Vocês podem ver aqui como foi o fluxo de caixa livre nos primeiros semestres de 2025. Isso aqui está em dólares. Observe que foi 8 bilhões de fluxo de caixa livre lá no primeiro semestre de 2025. Se fizermos uma conta de padeiro aqui, rapidamente, no primeiro semestre foi 8 bilhões. Então, nos dois semestres, vamos multiplicar por 2, então serão 16 bilhões de dólares. A Petrobras paga 45% do seu fluxo de caixa livre, então dá 7,2 bilhões de dólares. Vamos multiplicar por um dólar médio de 5,5, isso nos dá 39 bilhões de reais. E vamos dividir isso pela quantidade de ações, que são 12,9 mais ou menos bilhões de ações, quase 3,7 por ação. Dividido isso pela cotação atual, que é 31,20, acho que está agora, vezes 100.
temos quase 10% de yield com a geração de caixa atual e a política de dividendo atual. Obviamente que esse fluxo de caixa livre funciona da seguinte forma: é o fluxo de caixa operacional, como vocês podem ver, essa linha aqui foi de 16 bilhões, um pouco menos que 2024, menos os investimentos. Aqui não está a linha dos investimentos nessa tabela, mas os investimentos foram maiores que 2024. Então, o fluxo de caixa livre foi um pouco menor por conta dos altos investimentos que a Petrobras fez nesse ano de 2025. Nesse slide, vocês podem ver o custo de extração da Petrobras, que é extremamente baixo, é o custo de extração somado do afretamento, que é o transporte do petróleo. Então, hoje, o custo de extração da Petrobras está em 8,8 dólares por barril. Então, é extremamente baixo, um dos menores do mundo, se compararmos principalmente com seus pares. Nesse slide, vocês podem ver todo o custo de extração. Aqui está o custo de extração mais o afretamento. Observem principalmente o custo de extração apenas do barril. Observem que o pré-sal tem um custo de extração de 3,83 dólares. Observem o quão baixo é a extração no pré-sal, o custo que a Petrobras tem para extrair no pré-sal. Aqui a parte do afretamento, o 8,82, que é aquilo que vocês viram naquele outro gráfico, e o custo total seria lift cost mais participações governamentais mais afretamento, que aqui as participações governamentais seriam os royalties que a Petrobras tem que pagar para o Brasil, ficou na casa dos 20 dólares. Então, o custo total com royalties da Petrobras ficaria em 20 dólares. Então, com o barril de petróleo a 66 dólares, observem o quanto de margem que a Petrobras ainda gera de lucro em relação ao custo total. Então, é por isso que a Petrobras segue sendo uma das melhores empresas do setor, principalmente do Brasil e do mundo, se compararmos com vários outros pares, principalmente privados e estatais. Aqui vocês podem ver o cálculo dos dividendos para esse ano de 2025, 2026 e 2027, de acordo com o BTG. Vocês viram na conta de padeiro que eu fiz apenas com o fluxo de caixa livre. Observe que foi bem próximo. Na minha conta deu 7,2, aqui fica 7,4. E para 2026, 8 bilhões. E 2027, 8,6 bilhões. E esse slide é bem interessante, que o BTG mostra a acessibilidade da ação da Petrobras em relação ao preço do petróleo. Observem que a Petrobras, nos preços atuais de R$ 31, estaria cotada como se o petróleo estivesse nos 55 dólares, e ele está nos 66 dólares. E o patamar de 66 dólares, ela era para estar mais de R$ 44. Então, observem que o preço atual da Petrobras segue extremamente barato. E aqui mostra o guidance de produção. Observe que o BTG já estima um crescimento de produção para a Petrobras nos anos seguintes. E com certeza aqui não está nenhuma precificação da margem equatorial, como eu já citei durante esse vídeo. Esse slide é muito interessante, onde eu falo que o sentimento em relação ao petróleo no mundo todo está extremamente pessimista. Observem as plataformas operacionais de petróleo e gás de ano a ano. Observe que elas vêm caindo, elas vêm deixando de produzir nos últimos meses por conta desse baixo valor do petróleo, o que faz com que vários pares privados no mundo todo tenham prejuízos no momento atual. Então eles muitas vezes param de produzir petróleo, fecham sua produção porque senão eles vão ter prejuízo operando, então é melhor fechar a produção por um tempo. Então observem que o sentimento segue extremamente pessimista e é o menor patamar desde a pandemia. Então observem que o sentimento segue extremamente pessimista. E esse slide é bem interessante, que fala da posição dos fundos de investimento em relação ao petróleo. Observe que a posição desses fundos está na mínima de 25 anos, então a última vez que ficou tão baixo esse posicionamento do mercado como um todo no petróleo foi lá em 2000. E geralmente quando o mercado fica com um sentimento totalmente pessimista, pode ser que no futuro próximo o petróleo volte a ter uma precificação melhor e todo mundo comece a olhar com os bons olhos para ele, que é aquela história da manada. O mercado todo começa a ficar pessimista e começa a fazer isso juntos. Então começam a largar essas empresas e precificar elas mal. Então é um ponto de vista que vocês têm que ter, que quando muita gente está pessimista em alguma coisa, é bom olhar com carinho para esse setor, porque pode ter oportunidade ali. E eu já vi pessoas falando que a transição energética é um problema para as petrolíferas
e, na minha visão, isso é um erro gigantesco de ficar querendo precificar isso no momento atual. Observem o gráfico de consumo de energia no mundo todo em 2024. Observem que mais de 25% do consumo veio do petróleo, quase 30% veio do carvão. Então estamos em 2024 e 30% do consumo de energia ainda vem do carvão. E existem pessoas falando que a energia elétrica, a transição energética para a energia limpa vai acabar com o petróleo. Meus amigos, desculpa, isso não é uma verdade. Isso para acontecer vai levar muitos e muitos anos. A parte de energia elétrica não corresponde a nem 10% do consumo total de energia do mundo todo. O petróleo e gás é quase 60% e carvão quase 30%. Então a parte de minerais energéticos ainda segue muito forte no mundo todo e eu acredito que para os próximos 10, 20, 30 anos vai seguir muito parecido com o momento atual. E aqui estão algumas projeções para a Petrobras. Nas minhas estimativas otimistas, é a estimativa que eu acredito que vai acontecer nesse ano de 2025, que é basicamente aquele cálculo que eu mostrei para vocês do fluxo de caixa livre, o dividendo e tudo mais. Observe que o dividendo por ação ficaria em R$ 3,08, um yield de quase 10% nas cotações atuais de R$ 31,20. Meu preço teto para a Petrobras segue ainda em R$ 38,00. Eu acho ela extremamente barata e 21,76% de margem de segurança. E o fluxo de caixa livre yield é de 21,88%. Tiago, o que é o fluxo de caixa livre yield? É aquele fluxo de caixa livre que eu mostrei para vocês que dá 16 bilhões de dólares. Vou fazer a conta aqui para vocês entenderem. Vamos lá, 16 bilhões de dólares. A Petrobras hoje vale 73 bilhões de dólares. Então divide isso por 73, mais ou menos esses 21,9. Observem que 20% do valor de mercado da Petrobras em dólares, ela gera de caixa. Então é uma geração de caixa absurda, tirando ainda os investimentos. Então, vocês podem ver o quão barato que a Petrobras está no momento atual, mesmo com todo esse pessimismo em relação ao petróleo. E aqui vocês podem ver o gráfico da Petrobras. Eu acredito que ela está respeitando esse canal de alta. Esse gráfico é sem dividendos. Observe que se eu ajustar os dividendos, ele vai ficar totalmente distorcido. Então é o gráfico sem dividendos. Eu acredito que ela está respeitando esse canal de alta que vem desde 2020. E no momento atual, a Petrobras vem respeitando esses fibos. Eu acredito que ela deve segurar aqui nessa casa dos R$30, caso ela caia novamente. E para assim voltar a subir caso o petróleo dê uma recuperada. E o petróleo segue ainda em uma tendência de queda. Eu acredito que o petróleo está extremamente baixo, principalmente em termos de ouro. Vou mostrar aqui para vocês como eu faço isso para observar esse padrão. Observe que o petróleo também está respeitando esse fibo, segurando aqui no 76% a 78%. Então acredito que ele deve segurar bastante aqui. Caso caia de novo, pode vir aqui nos 58 dólares, mas acredito que esse patamar é um patamar bem forte de preços baixos para o petróleo. E observando o petróleo a preços de ouro, observem como eu gosto de olhar o petróleo em relação, comparando ele com o ouro. Observem o patamar atual, está nas mínimas de muitas décadas, se precificarmos o petróleo a termos de ouro. Então observem que o sentimento pessimista já aconteceu em outras vezes, como aqui em 1999, lá em 2009, em 2015, que vocês sabem que foi um fundo do petróleo, em 2021, em 1987 e 1973. Todos os momentos que essa correlação do petróleo com o ouro fez esse fundo, alguns anos depois, o petróleo performou muito melhor que o ouro, fazendo essas grandes altas em relação ao ouro. Então, na minha visão, eu sigo extremamente otimista com o petróleo, mesmo no cenário que todo mundo prega o caos, acha que o petróleo vai para 30 dólares, 40 dólares. Mesmo se for acontecer isso, eu acredito que o cenário atual já é de quase um fundo do poço para o petróleo. Então é isso, pessoal, um vídeo bem completo aqui falando sobre todos os pontos da Petrobras, os dividendos esperados para os próximos anos. Deixa aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha em relação à Petrobras ou ao petróleo, como eu destaquei nesse vídeo. Deixa também uma sugestão de vídeo que você quer ver aqui nesse canal, alguma análise que você quer que eu faça em relação a alguma empresa. Comente aqui embaixo se você tem Petrobras na sua carteira. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e eu te vejo no próximo vídeo.